Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou replantar a minha Monstera Aurea, que foi uma das mais novas moradoras aqui da minha Urban Jungle, em um vaso maior, porque depois que eu recebi essa planta, ela ficou plantada em um vaso que está pequeno para ela, e eu decidi comprar um vaso maior para replantar essa planta, porque dando mais espaço para crescer novas raízes, a planta também tende a gerar novas folhagens, folhagens maiores em expansão, então isso é muito bom e contribui para o crescimento e a exuberância da planta. Acompanhe esse conteúdo comigo, vem conhecer um pouco mais sobre a Monstera Aurea e também sobre o substrato que eu vou utilizar aqui no plantio, que é um substrato muito bom para as plantas tropicais, para as aráceas em geral, e que você pode usar para todas as suas plantas terrestres. Se você gostar desse conteúdo, me conta aqui o que você achou. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Vou começar te mostrando essa planta em detalhes para você que ainda não conhece, passar a conhecer, mas para você que também já conhece, admirar, porque essa aqui é um belo exemplar, é uma planta grande. Então a Monstera Aurea variegata é uma planta que possui ausência de produção de clorofila em algumas partes, em algumas regiões da folha, porque é uma planta que sofreu uma mutação genética espontânea. Então é uma planta que em algumas regiões das folhas e também dos caules tem uma coloração diferente do verde tradicional, então ela é diferente das monsteras comuns, por exemplo, que são totalmente verdes, como essas duas. Essa aqui possui a variegação, e como é uma Monstera Aurea, ela não possui a variegação branca, ela possui a variegação mais amarelada. Uma grande riqueza dessa planta aqui é que é uma planta que já é muito desenvolvida. Essa aqui já é uma planta grande. E aí ela tem essas folhas também grandonas, com as fenestras, que já são esses furinhos. Então é uma planta já bem desenvolvida, com folhas grandonas também, muitos rasgos aqui nas laterais, que é o que a gente ama nas monsteras. E essas colorações, né, variegatas ao longo das folhas. A folha com mais variegação é essa, que tem quase toda essa parte aqui, ó, bem variegata, mais amarelada. Aqui também tem um pouco de variegação nessa folha, mas não é tanto. Mas também tem presente, viu? Ela é muito linda. Além disso, um fato super interessante sobre essa planta é que a variegação também ocorre nos caules. Vou tentar te mostrar aqui, ó. Olha aqui, então esse caule. A câmera não favorece muito, né, gente, para focar isso, mas tem variegação no caule da planta. Se a gente observa, olha só. Então, tem algumas manchinhas, tem algumas variegações ao longo do caule, ó. Agora, acho que deu para perceber, né? Então, tem uma diferença de cores, também manifestando no caule. Inclusive, como aqui, ó. Olha, então dá para perceber bem, né? É mais discreto, né? Se fosse uma Monstera albo variegata, por exemplo, que é a branca, isso seria muito mais nítido, seria mais perceptível, porque é uma coloração mais marcante, né? Uma coloração mais intensa. Mas como é uma Monstera Aurea, é um pouquinho mais difícil para visualizar, mas acho que você conseguiu ver por aí. Então essa aqui, essa minha planta, ela tem 3 folhas atualmente, mas em breve também eu creio que virá nova folha. Ela está ficando nesse local aqui, nesse local intermediário entre as duas monsteras verdes aqui. E aí ela recebe o sol da tarde, ela está sendo rustificada com muito cuidado, com muita atenção também, mas é uma planta que já é mais resistente, então ela tem recebido sim umas 2 horinhas de sol da tarde aqui nesse local, que favorece muito o crescimento da planta em geral. Então a Monstera Aurea está nesse pote 23, mas eu achei que a planta nesse vaso ficou pequena, porque ela já tem um sistema de raízes que está praticamente completando todo esse vaso aqui. Então esse pote ficou relativamente pequeno para essa planta. Eu queria até esperar um pouco, alguns meses ou a chegada da primavera para fazer esse replante, mas eu decidi comprar já um vaso para fazer esse plantio e oferecer mais disponibilidade de substrato para a planta gerar novas raízes, expandir seu sistema radicular e continuar crescendo, porque é uma planta que, como eu te mostrei, ela já tem folhas grandes, já é uma planta bem
bem desenvolvida, uma planta praticamente adulta. Então por isso eu decidi sim que essa planta merece mais espaço, merece bastante atenção no seu cultivo, porque realmente é uma planta muito bonita, muito exuberante, com um potencial também muito incrível. Então por isso eu vou replantá-la, vou tirar desse pote aqui e vou colocar no novo vaso que eu comprei. E o novo vaso que eu comprei é esse vaso aqui. É um pote com 33 centímetros de altura por 33 de circunferência, que é a parte da boca aqui do vaso, da superfície. Eu já fiz muitos furinhos aqui embaixo. Esse é um vaso de cor cinza também. Ele é muito bonito, é esteticamente interessante, né? Eu gosto muito desse tipo de vaso. Eu tenho alguns dessa mesma linha que são cor de rosa e é um investimento que vale super a pena. Então, muitos furinhos é importante para garantir uma boa drenagem, porque é um vaso muito grande, então ele vai acumular mais umidade no interior. O que é ótimo para a monstera, ela ama a umidade, mas a gente precisa garantir uma boa drenagem para não ficar excesso de água ou excesso de umidade encharcando as raízes da planta, para não correr o risco de apodrecer nada. Então, muitos furinhos, mas eu não acho necessidade de fazer camada de drenagem e por isso eu simplesmente vou colocar um pedaço de tecido aqui no fundo, só para fazer uma barreira para o substrato não ficar saindo pelos furinhos do fundo do vaso, já que essa minha planta fica aqui no chão. Então, para garantir que não vai ficar fazendo muita sujeira no chão, eu já coloco esse tecido aqui e com o tempo ele vai se decompor também, a planta já estará enraizada, então vai dar tudo certo. Então, esse é o vaso, já é um vaso bem generoso e bem maior do que o vaso que a planta está atualmente. E aqui o substrato também é muito importante, gente. A escolha do substrato adequado é muito importante para a saúde da planta. Isso também contribui para a beleza da planta, para o crescimento saudável dela, para a disponibilidade até de nutrientes no solo e também para a contribuição da condução dos nutrientes da adubação que a gente faz para a planta. Isso é fundamental, além de garantir, né, a oxigenação do solo, o crescimento das raízes de uma maneira muito boa. Então, o substrato aqui é a base de casca de pinos triturada, decomposta naturalmente. É pinos mesmo, pinos do pinheiro, né? Aquela árvore gigantesca que é uma conífera, e ele é triturado, então por isso é rico em matéria orgânica, favorece muito o crescimento da planta. Aqui também tem casca de pinos em tamanhos maiores, tem carvão vegetal, fibra de coco e muita perlita para deixar esse solo bem aerado e para ele não se compactar com o passar dos meses. Então eu vou começar colocando bastante substrato aqui no fundo, vou fazer uma camada bem generosa aqui e depois eu vou retirar a planta do vaso onde ela está atualmente para colocar no novo vaso. Então, gente, considera também que como o vaso é maior, a gente está colocando a planta num vaso bem maior, você sim vai gastar mais substrato. Então, você vai precisar aí também investir uma boa quantidade de substrato, mas é um investimento que vale a pena, né? Porque uma planta dessa merece sim todo esse cuidado. Então, completei aqui já uma camada, mas quase metade do vaso de substrato. Agora eu vou tirar a planta desse vaso aqui. Ela já está muito bem enraizada. Vou tentar colocar aqui em cima. Legal. As raízes estão super saudáveis. Esse substrato que eu usei nela aqui também é bem soltinho. É o mesmo que eu estou usando agora no plantio. E as raízes da planta estão maravilhosas, gente. Olhem isso. Inclusive tem raiz nova já em crescimento. Vou colocar a planta aqui com todo cuidado. Eu acho que eu posso colocar um pouco mais de substrato. Então eu vou tirar a planta aqui e vou colocar um pouco mais de substrato aqui dentro desse novo vaso. Agora sim. Coloco a planta. E aí você observa como você quer que a planta fique no vaso, né? Vai observando. E aí você tenta direcionar, né? Tenta centralizar a planta. E aqui agora é só completar com mais substrato nas laterais.
Então tá bem completo aqui com o substrato. Nesse momento eu coloquei bem mais para cima também, porque quando regar aqui ele vai abaixar um pouco, vai ceder. Então nesse momento a gente preenche um pouco mais também, até mais em cima. E aí com o tempo o próprio substrato vai se organizando aqui dentro do vaso. Perfeito, a planta está bem fixa, bem estabilizada, não precisa apertar, é bom que o solo fique mais soltinho mesmo, mais poroso, mais aerado. Nesse momento do replante da monstera, eu poderia ter confeccionado e instalado um tutor de Sphagnum aqui junto dessa planta para já ir conduzindo o crescimento vertical dela, porque monstera é uma planta que tem característica epífita ou hemiepífita ou escandente, que vai crescendo, gerando raízes para se entrelaçar em outras plantas, em troncos, em galhos, em plantas maiores, né, que tem essa disponibilidade desse espaço e dessa estrutura para sustentar a planta. Mas eu decidi esperar mais alguns meses para fazer isso, acompanhar o crescimento da planta, e aí quando ela começar a gerar um caule maior, com raízes ao longo desse caule, aí eu faço o tutor e coloco, eu vou mostrar para você aqui no canal também esse processo, então continua acompanhando por aí, mas se você quiser já replantar uma monstera colocando o tutor junto da planta, faça isso, inclusive é muito bom, é muito favorável, a planta já vai crescendo, né, juntinho a essa estrutura, então é muito benéfico. Obrigado por você assistir o vídeo de hoje, se você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito, deixe um comentário para eu saber o que você achou desse vídeo, um abraço para você e até a próxima!